Olá, galera do J Explica, a professora Annelise de volta aqui com vocês para continuar falando sobre eletrodinâmica. Dessa vez vamos abordar as leis de Ohm. Então, primeiro assunto, resistência elétrica. O que é resistência elétrica? Ela nada mais é que a relação entre a tensão elétrica e a corrente, certo? Quando eu tenho essa relação de uma forma diretamente proporcional e constante, é uma relação linear, eu tenho a resistência elétrica, certo? E quando essa resistência ela é constante, eu sei que o meu condutor é um condutor homiômico. Então, se vocês olharem aqui, por exemplo, eu tenho a variação da tensão elétrica com a corrente elétrica, certo? A maior parte do gráfico ali, ela se torna uma reta constante. Quando ela se torna uma reta constante, eu tenho a resistência constante ali desse condutor, certo? Então, eu posso calcular a resistência, por exemplo, pela tangente desse gráfico, né? Dividir cateto oposto pelo cateto adjacente, ou seja, a diferença de potencial dividido pela diferença da corrente elétrica. Ou seja, R igual a U, tensão, sobre I, corrente. Aqui embaixo eu tenho os desenhos desse zigue-zague, desse retângulo, que é como aparece a resistência elétrica quando eu estou representando num circuito elétrico, tá bom? Então, apareceu um circuito elétrico, um zigue-zague, você sabe que é um resistor. Esse desenho de retângulo é menos usado, tá? O mais comum de ver é o zigue-zague. Primeira lei de Ohm, que é o que eu acabei de falar. Como que ela é falada? Para um condutor mantido a temperatura constante, a razão entre a tensão entre dois pontos e a corrente elétrica é constante. Essa constante é denominada resistência elétrica. Tudo bem? Aqui tem a fórmula de novo. Desculpa. Então, eu coloquei as fórmulas que ela aparece de dois jeitos. Alguns autores usam a letra U para denominar a tensão elétrica e alguns autores usam a letra V. Então, não se assustem, não achem que é coisa diferente. É a mesma coisa. Alguns chamam de U, outros chamam de V. Chame do jeito que você achar mais interessante. Então, eu tenho lá que o R é o V sobre o I, certo? Se eu rearranjar, eu tenho que o I é o V sobre o R. Se eu rearranjar, eu tenho que o V é igual ao I vezes o R. Lembrando, o V ou o U é a mesma coisa, tensão elétrica é medida em volts. Resistência, o R, é medida em ohms. E o I, que é a intensidade da corrente elétrica, é medida em amperes. Aqui eu tenho um macetezinho para lembrar essa fórmula aqui, que tem o triângulo UIR. Se eu tenho aqui, se uma letrinha está em cima da outra, quer dizer que é uma divisão. Se uma está do lado da outra, quer dizer que é uma multiplicação. Se eu quero, eu apago quem eu quero e leio as outras, certo? Então, por exemplo, quero U, eu apago ele, me sobrou o I e o R. Um do lado do outro, multiplicação. Então, U é igual I vezes R. Quero o I, escondo ele, que me sobra o U em cima do R, certo? Então, o I é o U sobre o R. Quero o R, é o U sobre o I. Tranquilo? Jeito fácil de lembrar. Segunda lei de Ohm. A resistência elétrica de um fio condutor é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à área de secção transversal, chamada de bitola. É por esse motivo que utilizamos fios mais grossos em aplicações que demandam correntes elétricas de grande intensidade. Eles têm menor resistência elétrica e, por esse motivo, dissipam menos energia em forma de calor. Então, quanto maior a bitola do fio, menos calor ele vai dissipar, vai poder conduzir uma corrente elétrica aí maior, certo? A fórmula dessa lei é R, resistência, igual Rho, que é essa letrinha grega, vezes L sobre A. Lembrando, resistência em ohms, resistividade em ohms vezes metro,
e é uma constante daquele material, ela é tabelada, certo? Vocês não precisam se preocupar com ela. O comprimento do fio condutor, dado em metro, né? Sistema internacional é em metro. E o A, que é a área da secção do fio, né? Qual é a grossura daquele fio? A área da secção transversal daquele fio dado em metro quadrado. Beleza? Potência elétrica, também relaciono corrente elétrica, tensão elétrica e resistência elétrica com a potência elétrica, né? Lembrando que potência elétrica dissipada por um resistor é a quantidade de energia elétrica que um resistor é capaz de converter em calor a cada segundo. Quanto maior a resistência, mais calor ele produz. Então, se eu estou pensando numa resistência de chuveiro, eu quero uma resistência alta, porque eu quero que ele passe mais calor para a água para tornar meu banho mais confortável, beleza? Agora, se eu pensar num fio de fiação elétrica, eu quero que ele esquente? Não, né? Se o fio da fiação elétrica da sua casa começar a esquentar, vai chegar uma hora que ele vai derreter, vai pegar fogo na tua casa. Então, cada material tem uma resistência que é adequada para seu uso, né? Então, se eu quero um material que esquente, eu vou escolher determinado material com uma resistência maior. Se eu quero que ele conduza eletricidade e esquente muito pouco ou quase nada, eu vou escolher um material com uma resistência menor, como no caso o fio de cobre, que é usado na nossa residência, né? Então, qual que é a relação da potência? Potência é a energia em joule dividido pelo intervalo de tempo. Rearranjando, fazendo as trocas, a gente chega nessas três formulinhas aí. Potência é igual a tensão vezes a corrente, ou é igual a resistência vezes corrente elevado ao quadrado, e tensão elétrica ao quadrado sobre a resistência. Lembrando que a unidade da potência é o watt, W, tá? Exemplo, um resistor ohmiômico de resistência igual a 10 ohms é atravessado por uma corrente elétrica de 1 ampere. Determine a queda de potencial que uma corrente elétrica sofre ao passar por esse resistor e assinale a alternativa correspondente. Se eu quero a queda de potencial, eu quero a tensão elétrica, certo? O nosso U ou V. Então, U igual a RI, a resistência é 10, a corrente é 1, então 10 volts. Letra E. Questão 2. Quando atravessado uma corrente elétrica de 1,5 miliamperes, a diferença de potencial nos terminais de um resistor ohmiômico é 1,5 volts. Assinale a alternativa que indica o módulo da resistência elétrica desse resistor, né? Então, eu tenho U igual a RI, certo? Eu quero R igual a U sobre I. Então, eu tenho que o I vale, U vale 1,5 e o I vale 1,5 vezes 10 a menos 3, que ele está em miliampere. Mili é 10 a menos 3, certo? Então, 1,5 por 1,5, 1. 10 a menos 3 está embaixo, sobe para cima, troca o sinal, né? Fica 10 a terceira. Resistência, a unidade é em ohm. Letra B. Terceiro exemplo. Um fio A tem resistência elétrica igual a 2 vezes a resistência elétrica de outro fio B. Sabe-se que o fio A tem o dobro do comprimento do fio B e sua secção transversal tem raio igual a metade do raio da secção transversal do fio B. A relação ρ de A sobre ρ de B entre a resistividade do material do fio A e a resistividade do material do fio B é. Então, tenho lá a resistência do A, ρ de A, L de A sobre A. Resistência do B, ρ de B vezes L do B sobre A. Então, eu tenho que a resistência do A
é igual a 2 vezes a resistência do B, certo? Eu tenho que o ρA LA sobre A de A é igual a 2, o ρ de B, L de B sobre o A de B, certo? Então, eu tenho que também que a área da secção transversal eu tiro pela área da circunferência, né? Que é o π vezes o R ao quadrado. E que o raio do B é o dobro do raio do A, certo? Então, no lado do B, eu coloco 2R de raio. No lado do A, eu coloco só um R, que um é o dobro do outro. Aí, vocês podem ver. Sobrou o quê? Para eu cortar o 2L, corta com o 2L do outro lado. O π corta com o π, o R corta com o R, e me sobrou o quê? Rho de A é Rho de B sobre 4. Ou seja, Rho de A sobre Rho de B dá 1/4 ou 0,25. Tudo bem? Aqui eu tenho o formulário para vocês, bem organizadinho. Então, se eu quero corrente, U sobre R, ou P sobre U, ou raiz quadrada de P sobre R. Se eu quero a potência, I vezes U, ou U ao quadrado sobre R, ou R vezes I quadrado. Se eu quero U, ou V, I vezes R, raiz de P vezes R, ou P sobre I. Se eu quero a resistência, U ao quadrado sobre P, ou U sobre I, ou P sobre I ao quadrado. Da segunda lei de Ohm, eu tenho que R igual a Rho vezes L sobre A. E a área do círculo, que é usado para calcular o A, né, dessa fórmula, é π vezes R ao quadrado. Então, ficamos aí com a frase dessa semana. O único homem que está isento de erros é aquele que não arrisca acertar. Então, arrisquem-se, estudem, errem, que uma hora a gente acerta, tá bom? Até a próxima, pessoal!